Plano São Paulo. A incoerência das medidas anunciadas pelo governador João Dória chamam a atenção a cada episódio. Agora, o consumo de álcool em bares e restaurantes só é permitido até às 8 horas da noite. Porém, os restaurantes podem continuar funcionando até às 10, desde que não vendam bebidas. O comércio em geral e shoppings retomam o expediente de 12 horas diárias com fechamento também às 10 da noite. As normas têm validade de 30 dias. A gente segue falando sobre isso, é a macro-região integrada em tempo real. Em Ribeirão Preto está o coordenador da DESG Ribeirão, Otton Castrecchini. Em São Carlos, o mestre em Empresas e Instituições, Vitor Oliveira. E em Franca, o advogado Adalto Casanova. Vamos começar aqui em Ribeirão Preto, então, com o coordenador da DESG, o Otton. Otton, como você analisa essa mudança anunciada ontem pelo governo do estado de São Paulo, limitando o horário de funcionamento dos bares e restaurantes e, mais do que isso, proibindo a venda de bebida alcoólica a partir de um determinado horário? Ótima tarde a você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, lamentavelmente, é mais uma medida que representa uma usurpação de competência do governador do estado frente ao que os municípios, dentro de suas atribuições, podem fazer. Já vem acontecendo um grave histórico no estado de São Paulo de medidas desse tipo, por decreto, que invadem a competência constitucionalmente consagrada ao município de interesse local. E tudo isso tem sido tomado como medida pelo governador do estado com base no decreto estadual número 64994 de maio de 2020. É isso que embasa, dentro do que o governador criou, todos esses tipos de medidas que são anunciadas de maneira assodada, sem prévio aviso, que impactam o comércio, que impactam o interesse local. É importante destacar isso porque só pode haver alguma perspectiva de mudança nessa situação se os municípios e as suas autoridades começarem a reagir e começarem a levar isso ao judiciário para tentar mudar o entendimento ou para tentar assustar esses atos que o governador tem tomado. Por isso, eu acho interessante trazer a público e trazer também ao conhecimento público algumas informações mais específicas do ponto de vista jurídico, de uma maneira breve, para ilustrar como essa situação é completamente descabida. Na Constituição Federal, o artigo 23 dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública. O artigo 30 da Constituição Federal coloca que compete aos municípios, no inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. A Lei Federal 13979, que disciplina as medidas de quarentena em todo o Brasil, no artigo 3º, dispõe que para enfrentamento da emergência de saúde pública, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas, como isolamento e quarentena. Agora vejamos quais foram os teores do que o Supremo Tribunal Federal sempre manifestou sobre essas questões. Nós temos a súmula vinculante número 38, na qual o Supremo Tribunal Federal sempre consagrou o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. E em outros casos, por exemplo, a DI 3691, o ministro, que foi o relator, ministro Gilmar Mendes, manifestou o seguinte: deve-se entender como interesse local, no presente contexto, aquele inerente às necessidades imediatas do município, mesmo que possua reflexos no interesse regional ou geral. Dessa forma, não compete aos estados a disciplina do horário das atividades de estabelecimento comercial, pois se trata de interesse local. E em caso recente, que foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 672, que em relação a essas medidas de quarentena é o que se chama da única ação de controle de constitucionalidade concentrado, ou seja, cuja decisão tem efeito erga omnes, que atinge a todas, o ministro relator Alexandre de Moraes reconheceu a competência comum da União dos Estados e dos municípios para cuidar da saúde pública e manifestou o seguinte na sua decisão: cada qual, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia. Em conclusão, apenas se os municípios da macro-região começarem a reagir, se eles propuserem leis municipais que tragam a possibilidade de que o município discipline
as medidas de isolamento e também se utilizem de todo esse arcabouço jurídico para disciplinar estabelecimento comercial, horário de funcionamento, só assim se houver reação efetiva para que possa acontecer uma eventual mudança nesse cenário, porque não é possível que os municípios sigam sob risco de serem fragilizados em sua estrutura econômica por medidas intempestivas tomadas pelo governador e que não estão de acordo com a sua competência. Nós já estamos, segundo a Brasel, com 2.000 bares e restaurantes fechados em Ribeirão Preto com essa crise. Não é possível que isso possa continuar. Otton, a gente volta a se falar daqui a pouco. Eu vou até São Carlos agora. Lá está o mestre em empresas e instituições, o Vitor Oliveira. Vitor, até pegando um gancho do que o Otton acabou de dizer aí, é um setor que já vinha sofrendo bastante, um dos últimos a retornar no Plano São Paulo e agora novamente um fechamento, enfim, colocando algumas restrições. Isso vai prejudicar muito o setor, principalmente agora nesse final de ano, né? Ótima tarde a você. Boa tarde a todos os espectadores. Realmente é um setor que foi muito prejudicado durante a pandemia pelo fechamento das atividades, né? Em abril a gente discutiu aqui o isolamento e na época eu até dizia que a quarentena não poderia virar uma quarentena e estamos agora em dezembro, estamos terminando o ano e pelo visto a quarentena virou uma quarentena, né? O pessoal descobriu que o vírus ele não acaba depois de 2, 3 meses, o vírus ele continua. A gente viu países da Europa que eram dados como exemplo de que a transmissão estava controlada, hoje vivem uma segunda onda, até mais forte do que aquela primeira. E o mesmo acontece aqui no Brasil, a gente percebe que, mesmo fazendo todo o isolamento, tudo aquilo que foi realizado, a pandemia ainda continua. Em relação aos bares e restaurantes, realmente essa medida de não permitir a venda de bebidas alcoólicas após as 20 horas é uma medida totalmente sem pé nem cabeça. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil fez a mesma medida e a Abracel entrou com uma ação na justiça e conseguiu derrubar essa medida, né? Porque realmente não faz sentido. Como você não permite que bares e restaurantes possam comercializar bebidas alcoólicas após as 20 horas, ao mesmo tempo você amplia o horário de funcionamento de comércio para evitar aglomerações. Então, uma coisa é totalmente desvinculada da outra, não dá para entender quais são os objetivos dessas medidas que foram anunciadas pelo governador. E o que a gente precisa ver é que a partir do ano que vem, a partir de janeiro, o auxílio emergencial vai acabar, não vai ter mais. Ele foi um dos principais responsáveis por conseguir segurar ainda o consumo na área de alimentação, supermercados, restaurantes. E agora em janeiro, que o auxílio emergencial ele vai acabar, a gente pode ver aí uma crise ainda maior, uma redução drástica aí no consumo nesses tipos de estabelecimentos. E talvez com essas medidas sem pé nem cabeça, como as que o governador João Dória anunciou, a gente pode ver aí um agravamento da situação. O colega que me antecedeu falou aí em 2.000 estabelecimentos fechados. A gente pode, infelizmente, ver essa crise se agravar ainda mais a partir de janeiro de 2021. Eu vou até a cidade de Franca agora, lá está o advogado Adalto Casanova. Adalto, a Abrasel, Associação de Bares e Restaurantes, já anunciou então que deve também, assim como fez em Belo Horizonte, recorrer dessa decisão aqui do estado de São Paulo. Esse é o melhor caminho nesse momento? Ótima tarde a você, Adalto. Boa tarde, igualmente, a todos os colegas. Como o colega que antecedeu, os dois colegas que antecederam disseram, o Poder Judiciário, ele interferiu também nessa questão. Em março deste ano, o STF interferiu na gestão do governo federal. Na verdade, retirou poderes do governo federal na gestão dessa crise de saúde pública, não é? Transferiu esses poderes para governadores e prefeitos. E os prefeitos, nós sabemos, cada um dentro da sua realidade, muitas vezes se tornam reféns dos governadores sob o ponto de vista político. E agora, passadas as eleições, com exceção daqueles reeleitos, as prefeituras estão todas em stand-by. Então, assim, a população fica ao relento e sob o domínio ditatorial de governadores. A verdade é essa. Então, o grande problema aqui, pela minha ótica jurídica, o STF fez uma intervenção desastrosa e tinha natureza política e ideológica no momento em que retirou poderes do governo federal de gerir
a essa crise. E desde o princípio, nós temos que reconhecer que o governo federal chamou bastante atenção para essa questão sob o ponto de vista econômico, o que, em última análise, também reflete vidas. Não é justo que alguns setores estejam vendendo, trabalhando mais do que nunca e outros sofrendo restrições ao bel prazer, como disse o colega anterior. A par disso, nós temos no estado de São Paulo, nós tivemos, logo após o anúncio do resultado das eleições municipais, essas novas medidas restritivas. E nós tivemos, agora, recentemente, o aumento de alíquotas de impostos, que é de conhecimento geral. Então, não é possível isso estrangular o setor produtivo. À medida que você impede de funcionar, ao mesmo tempo você quer colocar mais ainda a faca na jugular desses setores. Então, a politização dessas questões é algo que prejudicou demais as políticas de contenção da doença, do vírus, e tem prejudicado muito a população também. Como também bem disse o colega, o auxílio emergencial vem, em grande medida, em boa parte, conseguindo minorar os efeitos, mas agora, virando o ano, nós teremos muito mais problemas relacionados a fechamento de negócios, perda de postos de trabalho, perda de arrecadação. No caso de Franca, recentemente nós tínhamos 37 leitos disponíveis, diminuiu para 30. E essa matemática entra no dimensionamento de avanço ou regressão de fases. Então, nós vemos aí medidas de natureza política interferindo em questões que deveriam ser eminentemente técnicas. Tá certo, doutor Adalto, muito obrigado até aqui. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Conversar agora com o coordenador da DESG de Ribeirão Preto, o Otton Castrecchini. Otton, o doutor Adalto até tocou nesse assunto, né? Parece que o vírus não estava lá na urna eletrônica, na eleição, no dia que nós fomos votar. Parece que o vírus não está nos ônibus lotados, nos metrôs, como é na capital paulista, enfim, não está propriamente dito em outros locais, mas está nos bares e restaurantes. Eu até vi na internet, já virou motivo de piada essa decisão do governo do estado, o pessoal perguntando se o vírus é boêmio ou não, porque até às 8 horas da noite você pode beber, depois você não pode mais. É uma incoerência danada tudo isso que a gente tem acompanhado, né? É uma série de medidas incoerentes que, de maneira abusiva e ilegal, o governador do estado tem tomado. Além da própria contradição dessa medida anunciada ontem, ou seja, para estabelecimentos comerciais, ele expandiu o horário de funcionamento. Para bares e restaurantes, ele restringiu. Ou seja, qual seria a justificativa por trás disso? Já é um primeiro ponto. Não só essas medidas do próprio combate, suposto combate à pandemia, da maneira como ele pretende fazer, mas outras políticas públicas que o governador adotou. Por exemplo, o governador João Dória propôs, e lamentavelmente foi aprovado pela Assembleia Legislativa, o aumento de imposto do ICMS. E isso vai começar a vigorar agora a partir de 1º de janeiro, vai levar a um aumento dos itens da cesta básica, aumento de preço. Vai chegar, por exemplo, a um aumento de 9% em alguns tipos de alimentos. E tudo isso no momento em que já existe uma sensibilidade do ponto de vista econômico e que se começa a se preocupar com o futuro, né? Com a perda de postos de trabalho e, eventualmente, até com a carestia da população. Outra medida do governador João Dória, ainda no mês de março, lá no começo da pandemia, ele também propôs um projeto de lei que foi novamente, de maneira lamentável, aprovado pela Assembleia Legislativa, em que ele instituiu a alíquota que atingiu aposentados e pensionistas do estado de São Paulo, que recebem de 1 a 3 salários mínimos por mês ou de 3 a 5 salários mínimos por mês e tiveram parte de seus proventos suprimidos num momento como esse. Para quem recebe de 1 a 3 salários mínimos desses aposentados pensionistas estaduais, a alíquota foi de 12%. Para quem recebe de 3 a 5, foi de 14%.
E tudo isso tem sido um conjunto de medidas do governador que não fazem sentido nesse contexto. E, novamente, é importante lamentar como os municípios estão agindo de uma maneira um tanto passiva nessa situação. Você, André, comentou agora com relação às eleições. É importante lembrar que nas eleições, por exemplo, o horário de funcionamento para as pessoas irem votar foi expandido em 1 hora, né? E é importante questionar por que nós elegemos prefeitos, por que nós saímos para votar, para que tudo seja decidido por decreto do governador, apenas se as autoridades do município reagirem, isso pode mudar. Com certeza, Orton, sua análise foi perfeita nesta questão. Deixa eu ir até São Carlos, o mestre em empresas e instituições, o Vitor Oliveira. Vitor, você prevê um cenário catastrófico para esse setor daqui para frente, se o governo não rever essa medida anunciada ontem? Sim, sem dúvida. É um cenário que, como eu já coloquei na minha primeira resposta, ele é muito catastrófico. A gente já vem aí de um ano muito ruim, os bares e restaurantes tendo que funcionar, primeiro parando de funcionar e depois funcionando com uma capacidade mais reduzida, né, na fase amarela do Plano São Paulo aí a 40%. Então, tomando essas medidas de restrição, de menos horários, de proibição de vendas de bebidas alcoólicas, eu vejo um cenário muito ruim, agravado até justamente pela situação econômica do próprio país, né? A gente viu essas medidas serem tomadas em outros estados, em outros municípios. Então, como eu bem coloquei, o auxílio emergencial, o próprio seguro-desemprego também, enquanto ele durou ali as parcelas, ele foi segurando o consumo principal, a MP, a medida provisória de garantia do emprego, né, que os empresários poderiam afastar os trabalhadores e pagar um salário menor e depois tinham que manter no emprego por 1 ano. O fim dessa MP agora, também em dezembro, vai acabar agravando a situação do mercado de trabalho. A gente vai acompanhar maiores demissões, maiores fechamentos de negócios. Então, o cenário que se desenha para 2021 é um cenário muito complicado na área da economia. A luz do fim do túnel é se a gente vai ter uma vacina a ser aplicada em toda a população. Infelizmente, até nessa área da vacina está muito contaminada pela questão política. A gente percebe aqui em São Paulo, né, o governador tentando aí fazer uma corrida com o governo federal para ver quem entrega a vacina primeiro, isso já com vistas à eleição de 2022. Então, é um cenário muito complicado. É difícil realmente, né? O que todo mundo espera é que venha uma vacina, desde que segura, tendo o aval da Anvisa, não é? E não importa se é do governo do estado, se é da federação, o importante é que venha uma vacina para a gente tentar um alívio em 2021. Eu vou até Franca agora, Adalto Casanova, advogado. Adalto, falta autonomia para os municípios tomarem as suas decisões com base na realidade. A gente sabe que está tendo um aumento dos casos, sim, em algumas regiões do estado, na própria capital. Não é a realidade de Ribeirão Preto e Franca, felizmente, por enquanto, na nossa macro-região como um todo. Ou seja, os municípios deveriam ter autonomia para tomar suas decisões e não engolir aquilo que já vem direto do estado. Perfeito. Autonomia é uma palavra importante nesse momento. Só que quando o STF retirou poderes da gestão federal, transferiu para governadores e prefeitos, já era sabido que prefeitos ficariam, de uma forma ou de outra, reféns dos governos estaduais. Então, se a política de prevenção e contenção para mais de 5.000 municípios no país não era dita, em tese, correta, essa do governo estadual para pouco mais de 600 municípios dentro do estado de São Paulo, igualmente também não deve ser, porque o denominador comum disso são as especificidades de cada localidade. Então, você tocou em 2 pontos, autonomia, localidade. Só que, na prática, os municípios, os prefeitos, eles não estão atuando como deveriam, enfrentando, dentro de suas realidades, essas medidas genéricas adotadas pelo governo estadual. E, como gancho até da sua outra colocação, na outra passagem, sim, em última análise, como eventualmente, muito esporadicamente tem sido feito, procurar as próprias vias judiciais, levar elementos de natureza técnica que os juízes saberão analisar
que essas medidas não estão sendo tomadas com estas análises técnicas. Então, isso sim pode ser apreciado pelo Poder Judiciário, mas é preciso ter força e coragem política dentro dos municípios. Com certeza, né? Falta união desses prefeitos de toda a nossa macro-região, formulando então ali os dados, repassando isso para o Estado, porque quando a corda arrebenta, arrebenta é para nós, não é? Quando tiver um desemprego maior, vai arrebentar na cidade, vai acabar mostrando ali o desemprego, a falta de arrecadação, enfim, tudo isso traz um enorme prejuízo para as famílias e para os municípios. Por isso precisa ter união dos prefeitos para cobrar do governo. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o coordenador da DESG, Otton Castrecchini. Em São Carlos, o mestre em Empresas e Instituições, Vitor Oliveira. E em Franca, o advogado Adalto Casanova. Muito obrigado a todos vocês pela presença.